que significa cobrar, né? A gente cobra alguém quando aquela pessoa tá te devendo algo, né? Então, se você emprestou R$ 10 pro seu amigo e aí ele não te pagou, você vai lá e cobra ele porque ele está te devendo R$ 10. Então, quando a gente está falando de autocobrança, a gente está falando que a gente deve alguma coisa para nós mesmos. É como se você estivesse sendo obrigado a entregar alguma coisa para você. E cada pessoa vai se cobrar para uma questão específica. Tem gente que se cobra nos estudos, tem gente que se cobra no trabalho, tem gente que se cobra na aparência física, enfim. E quando a gente não entrega isso, algo ruim acontece, né? Se você emprestou R$ 10 pro seu amigo e aí você cobrou ele e ele não te pagou, você vai ter uma visão negativa do seu amigo. E quando é internamente, você passa a ter uma visão negativa de você. Então, ainda nesse universo de cobrança, eu pensei que a autocobrança é como se você fosse o seu próprio agiota. Eu tava pensando em fazer uma metáfora com isso, né? Eu ia falar o banco, porque o banco, quando você pede um empréstimo, ele fica pedindo o dinheiro de volta. Mas quando a gente tá falando de autocobrança, é bem pior do que a cobrança do banco. O banco, no máximo, ele só põe o seu nome no Serasa, mas o agiota, ele faz muito mais que isso. O agiota, ele te xinga. O agiota, ele te ameaça. O agiota, ele te bate. E o agiota, ele pode tirar coisas que são importantes para você. Então, acho que a metáfora do agiota faz mais sentido quando a gente tá falando de autocobrança, certo? Porque quando a gente não consegue aquela coisa que a gente se cobra para fazer, a gente tende a se punir e bastante, às vezes de forma bem severa. E tem um agravante, né? Porque normalmente em casos de autocobrança, o dinheiro que você pegou emprestado do agiota não era nem para você. Ou seja, você se cobra por coisas que muitas vezes não é nem o que você quer de verdade. São simplesmente coisas que você aprendeu. Então, os seus pais que cobravam isso de você e você passou a cobrar de você mesmo. Ou a sua família fez isso, ou o seu parceiro faz isso, ou a sociedade em geral. Então, a autocobrança é um agiota para quem você pediu dinheiro emprestado e o dinheiro não era nem para você. E aí, enquanto você não paga, aquele agiota vai te prejudicar de forma bem severa. A primeira coisa é quando a gente está se cobrando de forma desproporcional as consequências daquele erro, de não atingir aquilo que a gente estava esperando. Porque a gente comete erro todo dia, o tempo todo. E a maioria desses erros, eles são pequenos e não tem muitas consequências. Sei lá, deixou cair a caneta no chão. É um erro. Ah, eu escrevi alguma coisa errada. É um erro. Às vezes, pode ser que tenha alguma coisa que tenha uma consequência um pouquinho maior. Por exemplo, sei lá, você está fazendo uma receita nova e aí você colocou muito sal na receita e aí o jantar ficou muito salgado. Então meio que estragou o jantar ali. Mas ainda é uma consequência pequena. É muito raro a gente ter alguma coisa que a gente faz errado, ou que a gente não consegue, e que de fato dá uma consequência extremamente grande. O segundo sinal é quando você costuma se criticar, mesmo depois de corrigir um erro que você cometeu. Na escola, você ficou de recuperação, e aí você ficou chateado por causa que ficou de recuperação. E aí você passa a estudar para se recuperar, você se recupera, e aí você continua se criticando. Nossa, mas eu fiquei de recuperação. Aquele desconforto de você ter cometido o erro, ele tem uma função, né? É uma emoção que serve para te ajudar. Bom, aqui aconteceu um erro, vamos corrigir esse erro. E aí quando a gente corrige, a gente volta a ficar tranquilo. A emoção não é o problema. O problema é quando mesmo depois de corrigir o erro, a sensação não vai embora. Outro sinal é quando você não coloca prioridade nas coisas que te fariam bem. Tá precisando descansar, você tá cansado, mas aí você, não, mas eu preciso estudar mais e mais, e aí você fica estudando mesmo cansado. Outra coisa que costuma ser um sinal de autocobrança é quando alguma coisa que é coletiva dá errado e você tende a interpretar como culpa sua. Uma apresentação no seu trabalho que você tem que fazer e aí você recebe algumas críticas por conta daquele trabalho, sendo que alguém não te fez um briefing necessário para você fazer a apresentação. Então, as informações que você precisava para entregar a apresentação que esperavam não foram passadas. Às vezes tem coisas que estão no seu alcance, mas muitas vezes não está. E o problema é quando as coisas não estão ao seu alcance e mesmo assim você se culpa. Outro sinal é quando você sempre entrega 101%, né? Você entrega além do necessário, além do que é pedido. E isso pode ser bom em muitas situações da nossa vida, né? Mas a gente tem que prestar atenção se aquilo não está sendo além da conta, se aquilo não está sendo exagerado. E tem um outro sinal que muitas pessoas costumam fazer e não percebem, que é, eu chamo de mover o gol, né? Então, às vezes você tem um objetivo
objetivo em mente. E aí você tá lutando por ele e aí você alcança. E aí, em vez de você se sentir bem por ter alcançado aquilo e de comemorar, de valorizar o esforço que você fez, não, você pega e move o gol e aí agora a bola não está mais dentro do gol. Então você nem se permite comemorar, aproveitar ter alcançado um objetivo e você põe outro objetivo no lugar. Por que a gente se cobra demais? Porque um bebê não se cobra, né? Se a gente for pensar. Ela comete os erros ali e não tá nem aí, né? Ela derruba as coisas e fica, que legal, derrubei. Até que chega um ponto que a gente começa a se cobrar. Então existe alguma coisa que acontece que faz esse processo ter início. Quando a gente se cobra demais, o que costuma estar acontecendo é o seguinte: a gente associou alguma conquista externa com o nosso valor como pessoa. O que isso significa? A gente tem uma sensação de quanto cada pessoa vale. A gente tem uma lista de critérios que a gente valoriza, que a gente gosta. Se você entende que o valor de uma pessoa tem a ver com questões externas, por exemplo, dinheiro, é provável que você se cobre demais para ter muito dinheiro. E isso é um processo que a gente aprende, tá? É uma visão deturpada que a gente cria do que significa o valor de uma pessoa. E tem algumas explicações para essa coisa surgir. Então, por exemplo, a criação. Se a gente teve pais que te cobravam muito, é bem provável que você se cobre bastante. Ou então, por exemplo, quando os pais só dão atenção, ou só dão carinho, ou só preenchem suas necessidades básicas, quando você conquista alguma coisa. Então, no seu dia a dia, você não tinha muito carinho do seu pai, mas aí quando você tirou um 10 na prova, aí ele foi lá e comemorou com você. A nossa mente, diante dessas experiências, começa a associar. Bom, no meu dia a dia, eu não tenho o carinho que eu preciso, mas aí quando eu conquisto alguma coisa, aí eu tenho o meu carinho. A mente vai começar a associar. Bom, então, carinho é igual tirar 10 na prova. E aí, se você tirar 9, você vai sofrer pra caramba, porque a gente não vai ter aquela necessidade humana preenchida, que é o carinho. A gente quer carinho, a gente quer atenção, a gente quer validação, né? Todas essas sensações são intrínsecas do ser humano e a gente busca elas naturalmente durante nossa criação. Então, se essas necessidades elas são condicionadas, e muitas vezes elas são condicionadas de forma inconsciente, tá? Às vezes os pais não percebem o quanto estão condicionando os filhos a associarem questões externas ao valor próprio deles. Tem uma coisa que a gente chama de fardo do potencial. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. É quando os filhos são criados com muitos elogios, no sentido de, nossa, você é muito inteligente. Nossa, você vai ser uma pessoa de muito sucesso. Você vai dominar o mundo, você vai ser rico, você... Quando os elogios que os pais estão dando, na intenção de fazer a autoestima se desenvolver do filho, na verdade, ele está fazendo o caminho oposto, porque o que a mente está aprendendo? Olha, o meu pai está demonstrando carinho por mim, condicionado a essas coisas. Então, ele me ama, ele está demonstrando amor para mim, porque ele está vendo que eu tenho potencial, porque ele está vendo que eu posso ser rico, ou que eu posso fazer sucesso, ou que eu sou muito inteligente. Quando a gente é muito alimentado por isso, a mente acaba criando essa associação de que o seu valor próprio está condicionado àquelas coisas. E aí, quando você passa por uma situação em que você comete um erro, e aquela inteligência que eu fui reforçado minha vida toda? Cadê? O erro passa a ser inaceitável, porque, bom, eu só tenho valor, eu recebi carinho porque eu era inteligente. E aí eu fiz uma coisa que eu errei, eu não sou inteligente. Se eu não sou inteligente, eu não tenho valor, eu não mereço o carinho que eu recebi. A gente tem que tomar cuidado com os elogios que a gente oferece para as pessoas, principalmente para crianças ou filhos, porque a gente está criando a associação de que o valor está associado àquela coisa externa. E se a pessoa não for um gênio? Você ama menos o seu filho? E se seu filho não for rico? Se ele tem ali a graninha dele para sobreviver? Você ama menos ele? Então a gente tem que entender que essa autocobrança pode vir de uma situação negativa. Por exemplo, a gente não tinha carinho nunca e a gente passou a acreditar que, bom, eu tenho que ser incrível para poder chamar um pouquinho da atenção que eu gostaria. Ou pode vir de um lado que a intenção é positiva, que são os elogios, e que aí a gente cria essa associação, que é o tal do fardo do potencial, certo? Então você acaba tendo um peso nas costas daquele potencial que foi alimentado na sua mente. Sendo que a gente não precisa ter sucesso para ter valor. Você pode ser uma pessoa que não tem sucesso nenhum na vida profissional. Pode ser que você tenha dívidas pra caramba. Você ainda tem valor como pessoa. Você pode ser uma pessoa que não é muito inteligente. Você tem uma inteligência mediana, talvez um pouco abaixo da média. Você também tem valor.
Quando a gente associa o nosso valor a coisas externas, naturalmente essas coisas vão se tornar fonte de estresse. O que isso significa? Eu aprendi que um valor de uma pessoa está associado ao sucesso profissional dela. Então, se a pessoa ganha muito dinheiro trabalhando, ela tem valor. A questão de ganhar grana, de ter o sucesso profissional, vai se tornar um perigo para sua mente. Se eu não conseguir, aquilo é perigoso. É muito ruim se isso não acontecer. A sua mente passa a pensar que, bom, eu sou insuficiente e ninguém vai querer ficar ao meu redor. Isso sim que é o perigoso. Por isso que começa a acontecer essa incongruência entre a situação que você tá e o tanto que você cobra de você mesmo. É porque a sua mente está entendendo que aquilo é um perigo muito maior do que ele realmente é. O que é esse perigo que a mente começa a identificar? É a ansiedade. Então a tendência é que você fique mais ansioso conforme você se cobra. Tem um emprego que você está querendo muito, porque aquilo vai significar que você vai ter sucesso. Sei lá, um concurso. E aí aquilo vai te dar mais valor. Quando você está se preparando para o concurso, você vai ficar uma pilha de ansiedade. Não conseguir aquilo é um perigo muito grande. E aí aquela ansiedade vai aumentando, aumentando, aumentando. Aquilo atrapalha a sua capacidade de alcançar o seu objetivo. E aí você não consegue. E aí quando você não consegue, você se sente mal com você mesmo. E tá aí o ciclo da autocobrança. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. Não adianta a gente ficar buscando aquela questão externa. E aí quando a gente não alcança, a gente passa a se criticar. Essa autocrítica, essa culpa, deixa a gente mais ansioso. Essa ansiedade faz a gente buscar mais aquilo. E quanto mais a gente busca aquilo, menos a gente consegue alcançar o que a gente realmente quer. Porque o que a gente realmente quer é encontrar o nosso valor. E a gente não vai encontrar o nosso valor enquanto a gente não mudar a chavinha, mudar a crença do que é o valor de uma pessoa. Para a gente conseguir parar de se cobrar tanto, acho que a primeira coisa é a gente reconhecer o nosso próprio julgamento. É muito comum, quando a gente se cobra demais, a gente conscientemente vai falar que a gente cobra aquilo de nós mesmos, mas não dos outros. A pessoa ela se cobra muito porque ela não tem o sucesso que ela espera. E aí você pergunta para essa pessoa, tá, então quando você vê alguém, uma outra pessoa, e ela não tem esse sucesso, você julga ela como pior? E muitas pessoas, nessa hora, elas vão fazer uma ginástica cognitiva aí para dizer que não. Só que inconscientemente não é isso que está acontecendo. Para você sentir a dor, para você se cobrar por não ter sucesso, isso significa que você julga as outras pessoas também pelo mesmo critério. Mesmo que você não admita. Então, essa parte de assumir esse próprio julgamento é muito importante. E não no sentido de sentir culpa por isso, mas é de você entender que esse processo é inconsciente e esse julgamento existe. Se ele não existisse, você não estaria se julgando. Depois que você reconhecer, beleza, eu tô com esse julgamento aqui dentro, eu tenho ele, eu não concordo com ele, mas ele tá aqui. Identifica de onde ele veio. Olha lá para trás. Quem que te ensinou isso? E como que isso foi ensinado? Então, se a gente tá falando de sucesso, será que seus pais cobravam muito de você um sucesso? Ou será que você não teve a atenção, o carinho necessário e aí você aprendeu que, bom, para eu poder ter aquela atenção, eu vou ter que me exceder em tudo que eu faço? Começa a olhar para trás e identificar o que foi te ensinando aquilo. E eu acho importante a gente fazer essa identificação trazendo mais para suas experiências em primeira pessoa, tá? Por que eu digo isso? Muitas vezes a gente vai culpar, entre aspas, a sociedade em geral. E sim, a sociedade em geral tem muitas cobranças, tem muitas expectativas em diversas áreas. Mas a gente só gera a crença, a internalização daquele julgamento quando a gente vive aquilo em primeira mão. E a sociedade, ela simplesmente passa a reforçar aquilo em você. Tá, então se você se sente muito mal porque você ainda não tem 1 milhão com 30 anos... Sim, a sociedade valoriza muito as pessoas que têm 1 milhão com 30 anos. Mas, se fosse isso, todo mundo que vive naquela sociedade estaria sofrendo por aquela questão, estaria se cobrando demais por aquela questão. E não é um fato. Outro ponto importante pra gente fazer é a gente aprender a se distanciar dos pensamentos. Então, a gente vai perceber que aquele julgamento que a gente admitiu que tem e que foi aprendido por conta de certas experiências, quando a gente tem um pensamento de autocobrança, aquele pensamento não é nosso. Não é você que está ativamente pensando aquilo. Aquele pensamento é um eco do que você viveu. E isso é uma parte muito importante, porque a gente costuma achar que tudo que a gente pensa é verdade, quando na verdade os pensamentos eles não são de propósito. Pensamentos simplesmente acontecem. E pode ter pensamento que você gosta, pode ter pensamento que você não gosta, e independente disso, eles vão acontecer.
É importante também a gente aprender a fazer algumas coisas que a gente aprecie o processo e não só o resultado. Eu não tô querendo que você se distancie dos seus objetivos, né? Então, se você, sei lá, você tem uma empresa, e aí você quer que a empresa dê certo, obviamente. Mas a questão é, se a sensação positiva só existe quando você atingir o resultado, você está associando o valor a uma questão externa. É importante que você consiga fazer coisas que você sinta a sensação positiva enquanto está fazendo, durante o processo. Então, se você tem uma empresa que, enquanto está trabalhando, você gosta, você aprecia aquilo, perfeito. Você aprendeu que o valor não está na questão externa de atingir alguma coisa, e sim de fazer aquilo. Então você está fazendo porque você gosta. E ao fazer coisas que você gosta, você está mostrando que, bom, eu tenho valor, porque eu mereço fazer coisas que eu gosto. Acho que a primeira coisa que a gente vai fazer é conversar, trocar uma ideia para a gente entender o que de fato a pessoa está sentindo e em que momentos isso costuma acontecer. Ah, eu tô com um projeto de abrir uma lojinha na internet, não tá vendendo o quanto eu queria, e aí eu fico me cobrando demais daquilo e eu me xingo porque eu não consegui e não sei o que. Então tem uma autocrítica muito grande. Beleza, vamos identificar só o problema, o que está rolando. Depois de fazer isso, a gente olha um pouco para o histórico da pessoa para a gente identificar onde nasceu isso. Então a gente conversa um pouco sobre a criação da pessoa, como que eram as expectativas que tinham em cima dela. Ela recebia carinho, atenção, respeito de forma incondicional ou era condicionada? Ela só recebia essas necessidades básicas humanas quando ela cumpria alguma coisa. Pode ser que tenha momentos específicos, às vezes momentos traumáticos para a pessoa, né? Então, às vezes, se ela passou por uma humilhação por conta de não ter alguma coisa, e naquela idade a gente não entende muito bem o que está acontecendo, então a gente pega aquele julgamento que a outra pessoa fez e vira pra gente. Então, bom, se aquela pessoa está me julgando por conta daquilo, eu que estou errado. A gente não tem a capacidade ainda de compreender que se a pessoa está julgando, isso é porque tem alguma coisa de errada com ela. Então, se a gente passou por situações traumáticas como essa, a hipnose vai ajudar muito a gente a utilizar nossa imaginação para reviver esses momentos, só que a gente revive eles agora com um novo entendimento, com o entendimento que a gente adquire durante a terapia. Esse conceito que eu acabei de explicar agora pode ser muito bem aplicado durante uma sessão com a hipnose. Então, se você consegue passar por... tem alguém te humilhando por conta da sua situação financeira. E aí você consegue ver aquela cena, imaginar aquela cena, em que você passa de forma diferente, que, bom, a pessoa está me julgando, mas isso é porque alguém ensinou isso para ela. E ela viveu a vida dela acreditando nisso. E alguém, provavelmente, ela se cobra pra caramba por conta da questão financeira. Se ela não tiver grana, ela tá ferrada, porque ela vai sofrer muito, vai sofrer o dobro de mim. E aí quando você cria um recurso para passar por aquela situação, elimina-se a necessidade de haver o sintoma hoje. O sintoma perde totalmente a força, porque ele só existe por conta daquele aprendizado errado que antes a gente tinha. E lembrando, não é que você nunca mais vai fazer as coisas que você quer ou que você vai buscar alguma coisa. É importante a gente ter objetivos na vida. Mas a questão é, aquela autocrítica tende a sumir, porque você entende que se você teve um erro, ele é só parte do processo. Você aprende a encontrar o valor em você mesmo. E o valor está em uma pessoa que busca algo e não uma pessoa que tem algo. Esse é normalmente a chave que é virada durante a hipnoterapia, principalmente quando a gente passa por essas situações que foram impactantes, que foram traumatizantes pra gente e faz a ressignificação.